Fala galera, hoje nós vamos tentar entender por que alguns atletas, mesmo tendo os mesmos parâmetros fisiológicos, VO2 máximo, FTP, limiares, têm performance completamente diferente em provas. Isso é um conceito que a gente chama hoje de resiliência ou durabilidade. Se você quiser entender um pouquinho mais, fica aqui comigo, eu sou o Vini e aqui no canal te ajudo a treinar com ciência. Trazendo da história lá, o modelo proposto pelo Joyner lá na década de 90 era que a fisiologia do corpo humano era mais ou menos igual ao de um motor, de uma máquina, tá? Então, se a gente soubesse algumas características, como por exemplo, ele comparava com a potência do carro, o consumo, a eficiência de consumo ali aerodinâmica, a gente conseguiria determinar a performance. E aí, pensando nisso, em 1991 ele publicou um artigo muito interessante em que ele utilizava o VO2 máximo, quanto desse VO2 o atleta era capaz de, quantos por cento desse VO2 ele era capaz de utilizar durante aquele esforço, durante aquela prova, e a economia de corrida. E aí, fazendo os cálculos, ele previu um tempo ali que seria o melhor tempo que um atleta conseguiria correr uma maratona, um ser humano, de 1 hora, 58 minutos e 57 minutos e 58 segundos. Então, 2 minutos e pouquinho abaixo de 2 horas. Para a época, isso era bastante audacioso, tá? Porque na época o recorde era 2 horas 6 minutos alto. Então ali estava quase 9 minutos de diferença entre o recorde e o que ele estava propondo. Houve muito ceticismo na época, acharam que ele estava exagerando, mas agora, depois de mais de 25 anos depois, a gente está com um recorde mundial aí do Kiptum de 2 horas e 35 segundos. Infelizmente ele faleceu, talvez ele fosse o atleta que iria baixar aí das 2 horas, mas o Kipchoge fez lá o projeto da Nike, do Breaking Through, e conseguiu correr, não numa prova oficial, abaixo de 2 horas, os 42 quilômetros. Então, talvez ele esteja se aproximando bastante. Mas parece faltar alguma coisa nessa equação dele. E um outro fisiologista que participou desse projeto da Nike aí, que é o Andrew Jones, eu vou deixar um artigo dele aqui explicando, ele propõe uma quarta dimensão desses parâmetros aí para performance, que seria ele chama de resiliência, tá? Então na literatura você vai encontrar as duas coisas, resiliência ou durabilidade. E o que é isso? É a capacidade de você sustentar essas potências ou velocidade, esse esforço, essa carga, né, no fim da prova. Então, depois de ter uma fadiga acumulada. E aí eles começaram a fazer vários estudos para avaliar isso, porque a gente já parte do pressuposto que a gente testa as pessoas descansadas. Então, a gente faz um teste de VO2, a gente determina os limiares descansado. Mas com os estudos a gente percebeu que esses limiares não são fixos. Então, após 1 hora, 2 horas, começa a ter uma queda de performance. Você não consegue mais sustentar aquele limiar, seu limiar flutua para uma outra intensidade, tá? Eles perceberam bastante isso, principalmente após 1 hora ou 2 horas. Com 2 horas é bem evidente, mas existe uma variabilidade muito grande. Então, tem alguns atletas que perdem muita performance, tem outros atletas que não. Parece que mantém essa performance mesmo com a fadiga. E aí eles estão tentando entender como treinar isso ou quais são os fatores relacionados a isso, tá? Eu trouxe um artigo aqui bastante interessante só para confirmar um pouquinho isso aí, que é um artigo que avaliou os ciclistas que fizeram as clássicas, as 5 clássicas lá, Bastogne-Liège, Paris-Roubaix, a Milan-San Remo. E aí eles avaliaram os dados de potência desses atletas e diferenciaram 2 grupos. O grupo que ficou nas primeiras 5 posições e os que ficaram de 6º a 30º. Então, todos os atletas de Super Elite, o World Tour aí, né, Pro Tour, na verdade. E eles perceberam que isso acontece mesmo. Então, parece que no fim da prova, os atletas, os 5 primeiros eram capazes de suportar, de gerar a mesma potência, principalmente potências mais altas, de 10 minutos e 20 minutos, de mais longa duração. Eles praticamente não tiveram perda dessas potências lá no final da prova, comparado com os outros que tiveram uma perda de pelo menos 5%, mas chegou até 7% nas potências de 20 minutos. E aí o que eles perceberam, a relação que eles fizeram lá é que após 50 kJ por quilo de peso ou 60 kJ, aí é mais evidente ainda, então eles compararam bem com 50 e 60 kJ
produzido de energia, né? Eles tinham essa perda de performance, tá? Então parece que não basta só você ter um bom VO2 e bons limiares, um bom FTP para você ter performance. Parece que você tem que ter também durabilidade, ou seja, a capacidade de reproduzir essas mesmas potências lá no fim da prova, depois de um cansaço. Quando a gente traz isso para a nossa realidade, os atletas amadores, a gente percebe que não é lá em cima, tá, gente? A gente está mais próximo ali de 2.000, 2.500. Então vai variar muito, lógico, da sua capacidade, mas no intervalo a gente consegue ver isso, a gente filtra lá as curvas de potência por kilojoules e aí você vai ver que depois de 2.500 parece ter uma barreira ali do amador que a sua curva de potência cai bastante. Então as gerações de potência depois de 2.500 kJ são bem diferentes. Esse é o primeiro ponto que a gente deve avaliar, então, que talvez a gente tenha que testar em diferentes contextos. Testar o FTP talvez descansado, mas também testar depois de 2.000, 2.500 kJ seja uma coisa interessante. Tem um vídeo do chefe de performance da Alpecin, ou seja, o cara que está lá na frente treinando o Philipsen e o Van der Poel, e ele fala que os testes que eles usam hoje, eles incluem esses testes para avaliar também durabilidade. E uma coisa que eles percebem tem muitos atletas jovens que conseguem produzir todas essas potências. Então esse teste descansado seria para a gente descobrir talentos, mas isso não significa que esses caras vão ter performance, porque lá no fim da prova pode ser que ele não entregue. E aí um dado muito interessante é que ele fala do Mathieu Van der Poel. Ele fala que ele não é o cara que tem as melhores potências descansado, mas ele praticamente não tem perda nenhuma depois de 4.000, 5.000 kJ. Então, assim, ele vence as clássicas porque ele praticamente é o mesmo atleta que largou, ele tá lá no final igualzinho. Então, seria isso, tá? E da onde que vem isso? Quais são os parâmetros que a gente tem que utilizar para tentar melhorar a nossa durabilidade, né? Primeiro que parece ter um componente genético. A gente não sabe, isso aqui tudo a gente está estudando, ainda precisa de mais estudos para comprovar, mas talvez eles tenham realmente uma coisa genética diferente, eles têm uma resistência à fadiga maior, uma capacidade de se recuperar melhor que a gente. Mas outras coisas que a gente pode colocar aqui eles percebem bem que atletas muito jovens não têm essa capacidade. Então, mesmo tendo os valores muito altos, falta alguma coisa para eles. E aí eles acreditam que seja o volume de treino, consistência, anos e anos, melhorando seu maquinário muscular ali de mitocôndrias melhores, mais densidade, mais volume mitocondrial, o número de mitocôndrias, né? Capilaridade, talvez tentar mudar um pouco o tipo de fibras tipo 2, elas ficarem mais vascularizadas, menos glicolíticas, mais aeróbicas. Então talvez isso tudo vai acontecer. E aí a gente pode pensar em treinos que facilitem isso. Então eles citam muito aqui, é o segundo artigo do Andrew Jones que eu vou deixar aqui, mas que seriam fazer treinos de longa duração, volume de treino. Então eles percebem que esses atletas que têm durabilidade são atletas que treinam volumes muito altos, então ter um volume talvez seja interessante. Isso tem um pouco a ver com o Seiler fala também, que a magia ali, as adaptações de 4 horas só vão vir depois de 3 horas. E aí a gente tem que trazer isso um pouco também para a especificidade do seu esporte. Então, se você tem um esporte que você precise de duração, como por exemplo o Ironman, o Full, né? Você vai ter que treinar esses períodos mais longos e treinos mais longos mesmo, para você ter até a postura. Eles citam muito a questão da técnica, você conseguir manter essa eficiência da pedalada, da corrida ao longo da prova. Então é importante ter esse volume e sessões de treino longas, tá? O Kipchoge gosta muito disso e eles falam um pouco, já tem muito treinador colocando isso, que é fazer treinos que vão aumentando a intensidade ao longo do treino. Então o longão do Kipchoge, por exemplo, ele começa com velocidades baixas e vai o negative splits, né, que a gente chama, você vai diminuindo o tempo assim que você vai aumentando a distância. E aí as velocidades mais altas vão estar acontecendo na hora que você já tem uma fadiga acumulada. Então talvez seja interessante isso. E aí a gente tem que pensar em especificidade também. Mas se você vai ter estímulos, um sprint no final, uma fuga, pensando em ciclismo, talvez seja interessante você colocar esses treinos, esses estímulos, tiros intervalados com fadiga, tá? Depois de 2.000, 2.500 kJ, 3.000, depende de que atleta que você é.
Aqui tem uma coisa interessante, então, e se a gente pensar que os atletas jovens parecem não ter tanta essa maturidade aí, essa durabilidade, uma coisa que eu vejo as pessoas errarem muito é, às vezes ele tem um potencial, tem um VO2 alto, tem limiares bons, mas não tem durabilidade, e aí ele foca em provas muito longas. Principalmente no triatlo a gente acaba vendo isso, que as pessoas querem, tem esse sonho de fazer um Ironman full, e acabam perdendo a chance de fazer bons, de repente, olímpicos ou até o 70.3, mas a gente vê na corrida que isso acontece, corrida profissional, e até na corrida também, né? Muita gente tem o sonho de fazer a maratona, mas talvez você esteja perdendo a oportunidade de fazer bem feito um 10K, depois passar para uma meia e depois passar para maratona, conforme você vai ganhando maturidade e lastro aí na corrida, todo esse aparato aeróbico e tal. Então, talvez seja uma coisa a se pensar. Você tem tempo para fazer sua maratona lá na frente, seu Ironman full. Foque no esporte realmente que talvez você tenha mais capacidades fisiológicas para fazer. Isso é uma coisa interessante. E aí quando a gente pensa no que está acontecendo hoje no esporte, que são recordes e parece que esses caras são inquebráveis, quando a gente pensa no Pogacar e no Mathieu Van Der Poel, eles são duráveis realmente. A gente sabe que eles estão consumindo muito mais carboidrato, tá? Então isso eles citam aqui também nos artigos. Parece que a oxidação de carboidrato é uma coisa extremamente importante. Quanto mais carboidrato a gente oferta, mais é a oxidação, tá? Tem vídeo disso aqui no canal, dá uma olhadinha lá. E aí, a gente sabe também, ele cita isso aqui, que ofertar mais, você vai aumentar a oxidação de carboidrato e essa oxidação é mais eficiente. Então a gente usa menos oxigênio para oxidar o carboidrato, diferente da gordura. Quando a gente entra na gordura, é um custo maior, então você perderia a eficiência, que pode ser uma coisa que te prejudique na durabilidade. Então, aumentar a ingesta de carboidrato. Hidratação, lógico que a gente tem que se manter hidratado, a gente sabe que tem uma perda de performance conforme a gente vai ficando desidratado. Mas o Andrew Jones até cita aqui que talvez isso seja vantajoso se você tiver uma pequena perda de peso no final da prova. Então, conforme você vai ficando mais fadigado, você vai ter um peso menor. Na corrida isso é importante, e no ciclismo, nas provas que tem escalada, subida, talvez estar um pouquinho mais leve seja melhor, já que você não vai conseguir gerar aquela potência ou aquela velocidade no fim da corrida. Isso é uma estratégia que você pode conversar com o seu nutricionista e fazer uma estratégia para, lógico, se reidratar, mas pensando que você pode ter uma perdinha ali de 2% do peso corporal sem alteração de performance. Então pode ser uma estratégia, uma coisa a se pensar. Ele cita também no trabalho que cafeína e nitrato, principalmente, são dois suplementos que parecem ter uma relação com durabilidade. Ainda precisamos de mais estudos para isso, mas colocar um gel ali com cafeína mais para o fim, e usar o nitrato pré e até intra-prova, hoje já se fala em usar intra também. Aqui eu adicionaria o bicarbonato, que eu fiz um vídeo sobre bicarbonato, vou deixar aqui para vocês também. Estão usando já hoje, tem formulações que são mais fáceis de tomar, e usar inclusive intratreino, também pensando em ter essa diminuição da acidez, você consegue ficar mais estável entre os limiares ali, principalmente. Lógico que funciona em altas intensidades também, mas entre limiares parece funcionar. Talvez seja uma coisa que a gente tem que avaliar. E uma coisa bastante interessante, aí pensando, lógico que o recovery é muito importante, então talvez esses atletas que têm uma grande durabilidade tenham uma capacidade de se recuperar melhor, mas você tem que fazer o manejo do seu recovery, tá? É importante, sono, alimentação vai ajudar nisso, manejo do estresse é interessante, mas os equipamentos acabam ajudando também. Então, hoje em dia a gente sabe que as bikes aerodinâmicas, você consegue tá com uma potência um pouquinho mais baixa e gerar a velocidade que você estava gerando, então é legal você conseguir gastar menos, você vai ficar mais eficiente, né? Já que o arrasto aerodinâmico é uma coisa extremamente custosa para o ciclismo. E o super tênis na corrida, então o super tênis, além de melhorar a corrida mesmo, eles parecem absorver um pouco mais de impacto, e aí você tem menos lesão de fibras, e principalmente nos dois casos aí, você recrutar menos fibras ao longo da prova, tipo 2. Porque a gente sabe que conforme a fadiga vai chegando, a gente tem que recrutar mais fibras musculares e a gente vai lançar a mão das fibras tipo 2. E elas são mais glicolíticas, menos eficientes, aí você começa a ter maior produção de lactato e acidose. Então,
talvez seja um caminho também aí para a gente evitar esse recrutamento. Pensando em treinamento, é uma coisa legal a gente olhar nos aplicativos hoje, você consegue ver o desacoplamento da frequência e da potência. Então, isso no ciclismo, lógico, mas a gente consegue ver ali, fiz 2 horas de treino, no primeira hora minha frequência estava bem coladinha com a minha potência, estava estável, e na segunda hora começou a ter um desacoplamento, então tive uma frequência mais alta para aquela mesma potência. Isso é um sinal de perda de durabilidade, pode ser, lógico, se você estiver bem hidratado, a temperatura influencia, mas avaliar isso pode ser um jeito de você ir melhorando o seu treino. Então, conforme você vai diminuindo esse desacoplamento, quer dizer que você está ficando mais durável, tá? Isso aqui tudo são pensamentos, a gente precisa de muito mais estudo para ver, mas são coisas que dá para aplicar e dá para testar e a gente sabe que tem melhora, tá? Então ganhar o laço, treinar com consistência, treinar bastante o volume e tal, vai melhorar a sua durabilidade e aí você vai ter capacidade de produzir mais potência lá no final da sua prova. Vale a pena investir nisso, vale a pena pesquisar e de repente até fazer testes ali, FTP antes e depois de fadiga e ver como é que você se comporta e tentar melhorar isso. Eu sei que é sobre isso, o vídeo é um conceito bem moderno, bem interessante, vale a pena a gente pensar nisso. Se você curtiu, todo mundo pede aqui para você dar o joinha, se inscrever no canal, isso com certeza vai me ajudar, mas o principal que eu vou pedir para vocês é compartilhar com a galera que quer melhorar, que quer ter mais durabilidade, quer treinar mais e melhor, e também, se vocês puderem, dê um feedback aí ou sugiram temas que a gente possa abordar aqui para melhorar o treino de todo mundo. Beleza? Valeu, galera!